Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 17º Encontro em Gestão Financeira e Orçamentária 2, para a turma do 7º semestre de Administração da UCDB. Nós começamos esse encontro de hoje fazendo a correção da nossa atividade pontuada do último encontro, que disse o seguinte: olha, tem um empresário que está com uma dúvida. Será que ele monta a empresa de exportação dele no Brasil ou na Argentina? Olha os detalhes da operação então. Ele está com dúvida entre abrir a exportação dele no Brasil ou na Argentina. E aí, como é que eu faço para saber qual das duas é a mais importante? Para saber isso, eu preciso trabalhar sobre questões de viabilidade. Nós não nutrimos esse exercício ainda com uma grande quantidade de informações que nos permita fazer essa análise aprofundadamente. O ideal seria que, para isso, eu levasse em consideração uma série de outros requisitos, além de Brasil e Argentina, pura e simplesmente pelo câmbio. O correto seria que eu considerasse aqui, pelo menos de considerar alguns fatores, como o risco operacional de cada um dos países, onde é mais arriscado, onde é menos arriscado. Lembrando que dentro das medidas de risco nós temos duas, uma delas que é o sigma e a outra delas que é o beta. Lembrando que o sigma é aquele risco chamado de diversificável, é o risco que é próprio de uma determinada categoria, um determinado serviço, um determinado setor da economia, e esse risco é aquele que eu consigo de alguma maneira atuar, eu posso minimizar. Então eu consigo fazer esse risco ter algum grau de previsibilidade. Também o risco chamado de sistêmico, que é um risco também chamado de sistemático, que é um risco de todo o sistema, então ele é não diversificável, não tem muito como eu fazer. É a mesma coisa que eu pegar um super iate e eu vou para navegar no meio do mar. Lá eu tenho uma tempestade. Por melhor que seja o iate, eu não vou conseguir escapar dessa tempestade. Eu posso encarar ela de uma maneira melhor ou pior, dependendo dos meus recursos, mas eu não tenho nenhuma previsibilidade. Eu não consigo saber com nenhuma certeza o que pode ocorrer, que é o que está acontecendo agora na questão da Covid. Mas ainda assim, dentro desse risco sistêmico, eu tenho algumas características que nós podemos estudar na macroeconomia e até questões também chamadas de microeconômicas, relacionadas aos contratos, relacionadas a toda a forma de organização da sociedade. Então aqui eu coloco sempre em xeque, sempre em comparação, tanto o ambiente produtivo, as características da produção, se é mais ou menos eficiente um país ou outro, e também aqui eu levo em consideração o ambiente institucional, sendo que institucional são as regras do jogo. É aqui que eu vejo se um país é mais ou menos sério para atuar dentro desse ambiente institucional. Além disso, eu tenho que considerar também o valor do custo de cada um dos países. Custo país. Eu tenho certeza que na Argentina você não consegue trabalhar ouvindo umas araras, uns papagaios, como eu estou fazendo agora aqui de casa, vendo o tucano pela janela, aí coisa boa. Então, isso aí leva em consideração o custo país. Mas aqui no custo país eu tenho que levar em consideração diversos outros fatores, como por exemplo a eficiência de um país, não só a eficiência do ambiente institucional, como a gente viu lá em cima, não somente a eficiência produtiva também do país, mas a eficiência na execução dos contratos, no desempenho das tarefas, no transporte de mercadorias e assim por diante. Também dentro do custo país, a corrupção. Quanto você paga de propina para você ter um senador, um deputado, um vereador, um governador, um prefeito, podendo endossar os projetos que você faz, por exemplo. E aqui também você tem outras questões, como por exemplo aqui a infraestrutura. A infraestrutura é uma característica tão importante no comércio internacional. Bom, além disso aqui, você tem o retorno na economia do país, o que eu vou chamar aqui de retorno base, porque aqui nós levamos em consideração aquilo que o país oferece como livre de risco, o risk free. Só para você ter feito de comparação, o Brasil tem o risk free hoje de 3,75% ao ano, ou seja,
o quanto nós retornamos no nosso investimento em termos totalmente seguros, que é a partir dos títulos nacionais brasileiros, e a Argentina, um valor de acima de 40% ao ano quando você compra os títulos públicos argentinos. Isso mostra o grau de credibilidade de um determinado país. Quanto mais alto esse valor aqui, menor está a credibilidade, mais eu tenho que oferecer pagamento para alguém se interessar pelo meu país. Esse outro valor aqui ele é baixinho, por exemplo, então repare que a credibilidade do Brasil é maior. E aí, você também tem que colocar em consideração, além de tudo isso, os gastos do câmbio. Bom, por que esse exercício não está levando em consideração todos esses fatores ao mesmo tempo? Porque você está vendo de maneira compartimentalizada ao longo do curso esses diversos fatores. Inclusive, você vai ver isso também em mercado de capitais. Agora nós vamos olhar o câmbio. Quando você se formar em administração, você tem que ser capaz de juntar tudo isso daqui e aí você faz um diagnóstico. Junta tudo e depois você decide, ok? Bom, nós estamos comparando esses dois países, então, única e exclusivamente a partir do câmbio. Então, vamos calcular o câmbio entre esses dois países para saber nessas operações qual deles vai ser o mais rentável. Primeiro, vamos começar aqui com a operação brasileira, portanto. Na operação brasileira, ele disse o seguinte, olha, de qualquer maneira, ele falou que o valor total de exportação de soja por ano vai ser de, deixa eu achar ali, euro 150 milhões. É o quanto ele vai exportar de soja por ano, é o quanto ele está esperando exportar. E aí ele falou que a planta industrial, independentemente de qual país ele vai fazer, vai ter um custo, a planta dele vai ter um custo de euro menos 300 milhões. Ok? 300 milhões. O que eu quero fazer então? Eu simplesmente vou lembrar da equação mater, a equação mãe das finanças, que é a mesma da administração, e vou fazer uma relação entre entradas e saídas. Eu vou ver qual dos dois vai ter a maior possibilidade de ganhar com as entradas e o menor gasto possível. Então eu vou ter que transformar tanto esses gastos em euros em reais, quanto esses gastos, quanto a previsão de vendas para reais também. Mas eu vou ter que partir de pressupostos diferentes. Como assim? Bom, eu vou ter que passar por duas fases. Primeiro vai ser o investimento. Nesse investimento, eu vou ter que me perguntar o seguinte, ó, quantos reais serão necessários para comprar o investimento na planta 300 milhões de euros. 300 milhões. Depois, no segundo estágio, que vai ser o da receita, eu vou fazer o seguinte, quantos reais eu obtenho, olha só como é que mudou isso aqui, com euro 150 milhões. O que significa isso daqui? Parece que é uma pequena diferença, né, entre comprar e obtenho. Mas peraí, como assim, cara? O que muda? É que aqui eu vou precisar entregar reais, eu não sei quantos ainda, lá no primeiro investimento, eu vou ter que entregar reais para depois poder comprar euros. E no segundo, olha o que eu vou ter que fazer no segundo. No segundo, eu vou precisar entregar. Ficou feio isso aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Entregar euros para comprar reais. De novo, lá em cima eu vou ter que entregar reais para comprar euro. Aí eu vou comprar euro, aí eu consigo fazer um investimento comprando o maquinário que vem de fora, pagando os primeiros gringos que vem de fora, fazendo importação de qualquer insumo que vem de fora, porque lá eles vão aceitar o pagamento só em euro. Então eu preciso entregar um volume em reais para depois obter esse valor em euros. E aqui eu preciso obter euros com 150 milhões de reais. Cara, mas espera aí, eu vou precisar fazer a mesma coisa na Argentina? Sim, eu também vou precisar fazer a mesma coisa na Argentina. Cara, mas então quer dizer que na Argentina eu vou ter que entregar, no primeiro passo, tá? No primeiro passo eu vou ter que entregar a moeda da Argentina, os pesos argentinos, para poder receber euro? Sim.
E no segundo passo, eu vou exportar euros, então eu vou ter que entregar e vou receber esses euros, né? Eu vou exportar minha mercadoria, eu vou receber ela em euros, vou ter que entregar euro para receber o dinheiro da Argentina, o peso argentino? Sim. Tá, mas tá, eu entendi essa jogada. Você falou que eu vou ter que ver qual dos dois vai ser mais vantajoso ou menos vantajoso, mas aí tem um problema. Tá, qual que é o problema? Como é que eu vou comparar reais com moeda argentina? Como é que eu vou comparar as duas coisas? São diferentes. Eu vou falar que R$ 1.000 é a mesma coisa que 1.000 pesos argentinos? Eu vou falar que R$ 10.000 é menos, é mais? Como é que eu vou fazer essa conta? Bom, como nós estamos comparando moedas diferentes, você vai ter que usar um princípio de paridade. Quer dizer, você vai ter que encontrar que moeda você tem em comum nessas duas operações. E qual que é a moeda que você vai ter em comum? Pode ser o euro, mas pode ser também o dólar americano. E eu recomendo que você faça a conta com o dólar americano, porque se você olhar a tabela de cotação que eu te mandei do último exercício, você vai reparar que lá eu tenho o seguinte, ó, eu tenho dólar contra a moeda argentina, eu tenho dólar contra real e eu tenho euro contra dólar. Repara que o dólar está presente em todas as operações. Então o que eu vou ter que fazer é comparar dólar com dólar. Dólar no Brasil, quantos dólares no Brasil, comparado com os dólares na Argentina. Só assim eu vou conseguir saber qual país vai ser mais ou menos rentável. Mas não vai dar a mesma coisa? Não, não vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque existe a diferença cambial. Vamos calcular então para ver o que acontece? Tá bom então. Vamos ver. Vamos pegar aqui o investimento brasileiro então. Vamos abrir mais uma nova folhinha para a gente fazer o investimento brasileiro, ok? No investimento brasileiro, então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. No primeiro passo, eu vou ter que pegar os reais brasileiros. Lembra que eu estou falando aqui do investimento no Brasil. Então aqui é o investimento, ok? Quando eu falo investimento, quer dizer que eu estou usando dinheiro para comprar maquinário, para comprar um galpão industrial, para importar várias coisas lá da Europa. Então eu vou pegar o real brasileiro, vou ter que passar para dólar americano e do dólar americano eu vou passar para o euro, ok? Como é que eu vou desmembrar isso? Então eu vou desmembrar ele em etapas. Na primeira etapa eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar reais brasileiros que eu ainda não sei quantos são e vou ter que levar para dólares americanos que eu ainda não sei quantos são. E na segunda etapa, eu vou ter que pegar os dólares americanos que eu também não sei quantos são e vou ter que transformar em euros. E euro eu sei quantos que eu vou precisar. Eu vou precisar de 150 milhões de euros para fazer esse investimento da planta industrial. Ok? Tá, como é que eu faço essa relação? Eu faço assim, ó, dólar americano contra real brasileiro, estou pegando a tabela de cotação. Aqui eu vou ter reais na minha mão, passo para dólares americanos, e aí aqui a cotação é de divisão, e aqui vai ser de offer, porque a moeda boa é o dólar americano e está na mão do banco. Essa cotação aqui, dólar americano contra real brasileiro, cadê? Deixa eu achar. Não é BRA, tá? É BRL. Deixa eu só apagar aqui. Depois você fala assim, professor, mas de onde você tirou esse valor aqui? Eu também não sei de onde que eu tirei. BRA. É BRL. Vou colocar aqui. BRL. Tá, para ficar legal para hora de estudar. BRL, ok? Então, dólar americano contra real, ponta de offer vai dar 5,3373. Essa foi a cotação que nós pegamos lá naquela época. Tudo bem? Aí eu vou fazer assim, ó, vou pegar reais brasileiros, um tanto. Depois você vai ver que a gente nem vai usar isso aqui, mas enfim, vamos deixar ali. Dividido por 5,3373 vai dar então um tanto de dólar americano. Esse dólar americano é que eu vou usar aqui na equação. Aí eu faço assim, euro contra dólar, estou pegando da tabela de cotação, eu tenho em minhas mãos dólares americanos, vou passar lá para euro dividindo, a cotação vai ser de offer também, porque a moeda boa é o euro frente ao dólar, e a cotação aqui vai ser de 1,0879. 1,0879. Vamos deixar montadinho aqui também. Então eu vou pegar dólares americanos,
tantos dólares americanos, parará. E aí aqui eu vou dividir pela cotação de 1,0879. Isso aqui vai ser igual a euro 150 milhões de euros para poder fazer meu investimento. Tá, lembra que eu tenho que fazer o caminho inverso e você vai reparar que eu vou falar para você que não vai precisar usar todos esses valores ali. Então vamos lá, 150, 123, estou com a minha calculadorazinha aqui do lado, multiplicado, que é o fator inverso, 1,0879. Então ele vai dar igual a 163 milhões 185 mil dólares, ok? Bom, eu posso parar minha operação por aqui. Opa, opa, opa. Por que eu posso parar minha operação por aqui? Porque lembra que nós vamos comparar o tanto em dólares americanos para que a gente possa também ter essa comparação com os dólares americanos da Argentina, dólares americanos comprados no Brasil e comprado na Argentina. Ah, tá. Então quer dizer que essa parte aqui de cima não preciso fazer? Não, você não precisa fazer, porque o exercício está pedindo só para você olhar qual das duas operações é mais vantajosa. Então você vai descartar isso. Mais uma vez, por quê? Porque o real brasileiro não vai poder ser comparado com o peso argentino. Você não pode comparar essas duas coisas, porque as duas coisas têm significados diferentes, porque os dois países vão ter inflações diferentes, os dois países vão ter rating, riscos país diferentes, os dois países vão ter estruturas organizacionais diferentes, os dois países vão ter tudo diferente. O que eu posso fazer é simplesmente comparar uma coisa que seja comparável. E nesse caso, o que nós vamos comparar vai ser simplesmente o tanto de dólares americanos que nós vamos precisar. Então, para investir, nós vamos precisar investir 163 mil dólares americanos no Brasil. Nós ainda estamos falando só de investimento. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o quanto nós vamos receber. Já que nós estamos aqui nessa tela de investimento, vamos fazer a mesma comparação, só que com o investimento lá da Argentina. Então vamos dividir essa tela aqui ao meio e agora nós vamos colocar aqui a Argentina. Vamos montar tudo do mesmo jeito. Então primeiro vai ser um investimento, tá? Investimento. Aqui eu vou pegar a moeda argentina, vou passar para dólar americano, de dólar americano eu vou passar para euro. Vamos ver se a situação na Argentina é pior ou melhor que no Brasil? Ou se não tem diferença nenhuma? Vamos ver. Então, no primeiro passo, eu vou ter que ver quantos argentinos eu vou precisar para ter uma quantidade de dólares que eu ainda não sei. Depois, eu vou pegar essa quantidade de dólares que eu ainda não sei e vou transformar em euro 150 milhões de euros, ok? Aqui então vamos colocar as relações de paridade. Primeiro é dólar americano contra argentino, contra peso argentino. Eu vou passar de peso para dólar na operação dividido. Aqui a cotação vai ser de offer e a minha cotação vai ser, cadê lá? Olha lá, 66,6900. Aqui já mostra pra gente que nós temos uma moeda mais desvalorizada frente ao real brasileiro. Por que a Argentina faz isso? Para tentar conseguir algum nível de competitividade frente ao Brasil, porque a economia deles está destroçada. Então, por 66,6900 vai dar igual então dólares americanos um determinado valor. Esse dólar americano eu vou passar para cá. Só que eu estou lá na Argentina comprando dólares americanos. Euro contra dólar americano. A mesma coisa, agora estou com dólares americanos nas mãos, passo para euro, cotação de dividido, aqui é offer, e aí a cotação de offer, euro contra dólar americano, vai dar, deixa eu ver, euro contra dólar americano, 1,0879, ok? Tá, então vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Vai ficar dólar americano, um valor que eu não sei quanto é ainda, dividido por 1,0879, igual a euro
150 milhões. Ok? Euros 150 milhões. E aí, com isso, eu vou ter incrivelmente o mesmo valor, 85,00,00. Ok? Repara que isso aqui é o valor da operação argentina. Então, na Argentina, você vai ter exatamente o mesmo valor que você teve no Brasil. Então, Argentina. Peraí, professor, então, aí eu não entendi. Então, para que a gente fez esses cálculos todos aqui? Por que a gente usou essas duas operações sabendo que eu preciso da mesma quantidade de dólares americanos? Repara, é a mesma quantidade de dólar americano de um e de outro exercício. E aí, o que eu faço? Bom, a gente vai ver que também lá do ponto de vista da receita, nem preciso fazer o cálculo da receita, eu vou ter o mesmo valor. O que eu preciso entender aqui então é que para que eu tenha uma avaliação desses países em relação ao se vale a pena ou não investir, eu não posso ficar exclusivamente no câmbio. Você viu só que coisa importante? Se eu ficar somente no câmbio, eu vou ter uma discrepância, uma diferença muito grande em relação à percepção da realidade. Quer dizer, eu vou ter a mesma quantidade de dólares. Só que logo você vai reparar que em um país pode ser mais fácil ou mais difícil que o outro para comprar. Mas a nossa premissa inicial era de que a gente não podia comparar dólares, aliás, reais com pesos argentinos. O que a gente faz então em relação a esse tipo de investimento? Bom, o que a gente vai ter que fazer então é voltar simplesmente àqueles preceitos do exercício que a gente fez logo no comecinho, que foi o seguinte: vamos ter que avaliar outros tipos de parâmetros. Se a gente ficar só no câmbio, vai ser inconclusivo. A gente não vai conseguir saber qual que é o valor que a gente vai conseguir chegar como diferencial. Nós vamos precisar olhar outros fatores, como o retorno, como o custo país, como o risco, para saber qual deles, juntando tudo, inclusive com o câmbio, como é que a gente junta isso numa avaliação e a partir disso a gente fala qual dos dois é viável, qual dos dois é inviável. Então é a medida de comparação que nós vamos fazer. Qual que é a resposta desse exercício então? A resposta do exercício é o seguinte, olha, dadas as condições entre o Brasil e a Argentina, o câmbio não pode ser o fator de decisão. Por quê? Porque existem muitos outros fatores na economia. Se eu ficar só no câmbio, a minha avaliação não vai ser a correta. Bom, na prática, o que eu posso tirar de conclusão para você não sair com uma resposta fala assim, professor, mas peraí, você sacaneou, a gente fez cálculo, não chegou a lugar nenhum. Tá, então falando na prática o que acontece. Na prática, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você conseguir esses dólares no Brasil e na Argentina vai depender muito da relação de taxa de câmbio e da taxa de juros entre esses dois países. Então eu preciso sempre olhar os fatores de juros versus o câmbio desses países versus a inflação desses países versus o custo de cada um destes países. Então, esses custos desses países, todos, então, juro, câmbio, inflação e custo país associados, podem me dar uma noção sobre se vale a pena ou não investir naquele país. Tá bom? Bom, é isso aí. Vamos fazer mais exercícios, vamos fazer mais cálculos. Agora a gente vai passar para um módulo de trabalho dentro do ambiente virtual, só que agora fazendo sobre uso de planilha eletrônica. E aí nós vamos poder trazer mais outros exemplos desse para nossa avaliação. Ok? Obrigado e até a próxima.